Meninos, nós vamos fazer agora a correção das atividades 57 e 58 lá na página 74, tá? Questão número 1. Escreva os 6 primeiros múltiplos em cada conjunto pedido, depois, juntamente com o colega, responda o que se pede. Então, escrevendo os múltiplos aqui, múltiplos de 2. O primeiro é sempre 0. Como é múltiplo de 2, vai aumentar de 2 em 2. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Pediu os 6 primeiros, então a gente pode parar por aqui. A tia já colocou os múltiplos de 4, o de 8. Agora vamos fazer o de 6. Então, como ele é múltiplo de 6, ele começa no 0 e vai aumentando de 6 em 6. Então, 0, 6, 12, 18, 24, 30. São só os 6 primeiros, então a gente para por aqui, ok? Então, a gente colocou aqui todos os múltiplos. Agora vamos lá na próxima página, questão na letra A. Observando a sequência de múltiplos, encontre o mínimo múltiplo comum em cada item. Então, a gente vai encontrar entre o 2 e o 4. Então, observa aqui. Entre o 2 e o 4, o que a gente tem? O mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo em comum. Então, ó, o menor aqui é o 0. Tem que ser o MMC, ele tem que ser sempre diferente de 0. Então, o 0 não conta. Então, além do 0, qual que é o menor? 2. Aqui não tem 2, mas tem 4. Ó. Então, o meu mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4. É o menor, certo? Vocês vão analisar entre o 2 e o 6 e vão ver que é o 6 o mínimo múltiplo comum. Entre 2 e 8 é o 8, certo? Voltando aqui. B. Os números 2, 4, 6 e 8, eles são pares. Em cada cálculo do item anterior, você deveria indicar o mínimo múltiplo comum de 2 e outro número par maior que ele. Será que nesse caso, o MMC será sempre o maior dos dois números dados? Sempre que for par? Nesse caso aqui, ele foi sempre o maior, não foi? Vamos observar aqui para vocês verem, ó. Entre 2 e 4 foi o 4, entre 2 e 6 foi o 6, entre 2 e 8 foi o 8. Então, nesse caso, foi sempre o maior dos dois números. Então, sim. Certo? Na letra C. Será que o MMC de dois números pares será sempre o maior deles? Vamos responder. Para responder, calcule o que se pede e escreva uma conclusão. Então, será que sempre vai ser assim? Entre dois números pares, será que sempre vai ser o maior? Vamos ver aqui, entre o 6 e o 8. Os dois são pares, mas a gente tem que descobrir qual que é. Então, quando vocês fizerem aí um múltiplo de 6 e múltiplos de 8, aí vocês vão analisar qual que é o menor. E vão ver que é o 24, o menor entre eles, tá? Então, não foi o 8, que é o maior. Então, a resposta correta é não. Para isso ocorrer, um tem que ser o dobro do outro. Então, olha lá para vocês verem. Sempre tem que ser o dobro um do outro. Para isso ocorrer, um tem que ser o dobro do outro. Certo? Então, continuando agora. Questão número 2. Calcule o que se pede em cada item. Então, eles pedem para fazer o MMC entre dois números. A tia vai fazer o primeiro e os outros a tia vai deixar vocês fazerem, tá? Então, vamos lá. MMC entre 3 e 4. Então, para a gente fazer isso, primeiro a gente faz os múltiplos de um e depois do outro. Então, múltiplos de 3, quais são? Vamos lá. O primeiro múltiplo é sempre 0. Como é o 3, tem que aumentar de 3 em 3. Então, 0, 3, 6, 9, 12, 15 e infinitamente. E o de 4? Múltiplos de 4. Começa também com 0, só que aqui, como é de 4, vai aumentando de 4 em 4. Então, 0, 4, 8,
12, 16 e continua infinitamente, certo? Aí a gente vai ver agora qual que é o menor múltiplo que eles têm em comum, diferente de zero. Então, zero é o menor, mas a gente não conta ele. Depois tem 3, 4, 6, 8, 9. Ó o 12 repetindo, ó. O 12 tem no 3 e o 12 tem no 4. Então, o MMC entre 3 e 4 é 12, tá bom? Olha aqui. Aqui a gente tem o 24 repetindo nos dois e é o menor, certo? Então, MMC entre 6 e 8, 24. Na letra C, MMC entre 12 e 15 é o 60. Letra D, MMC entre 3, 6 e 18 é o 18, tá? Analisou os três múltiplos. Vamos lá, questão 3 agora. O funcionário de um supermercado está empilhando latas e caixas conforme a figura. Cada lata tem 9 centímetros de altura, enquanto cada caixa tem 12 centímetros de altura. Após colocar algumas latas e caixas, verificou que as duas pilhas ficaram na mesma altura. De acordo com essa ideia, responda ao que se pede. Qual é a menor altura igual que essas duas pilhas podem ter? Então, a gente vai fazer o primeiro, o múltiplo de 9 e depois o de 12. Uma caixa, a altura da lata não é 9 centímetros? Então, ela vai aumentar de 9 em 9. Ela vai aumentar de 9 em 9. E aí, a gente vai fazer os múltiplos dele, certo? Então, vamos lá. Ela vai aumentar de 9 em 9 aqui, ó. Múltiplos de 9. Começa no 0 e aumenta 9 em 9. Então, 0, 9, 18, 27, 36, 45. A gente não para por aqui porque a gente sabe que os múltiplos são infinitos. E depois, a caixa ela tem altura de 12. 12 centímetros. Então, são os múltiplos de 12 agora. Começa no 0 e aumenta de 12 em 12. Então, 0, 12, 24, 36, 48 e continua, porque a gente sabe que são infinitos, tá? E agora, para a gente descobrir a que altura elas ficaram juntas, a gente pode contar que é o menor múltiplo comum. Então, eu posso fazer o MMC entre 9 e 12, e ele vai mostrar para mim qual que foi a altura que elas ficaram juntas. Então, olha lá, qual que é o menor múltiplo? Tirando o 0, a gente tem depois o 36, certo? Então, 36 centímetros, a menor altura vai ser de 36 centímetros. Letra B. Quantas latas estarão empilhadas ao atingir a altura indicada no item anterior? Latas. Qual que é a altura da lata? Não é 9 centímetros? E a gente tem 36 centímetros de altura, não é? Então, 36 dividido por 9. Aí eu vou encontrar quantas latas eu coloquei. Qual o número vezes 9 que dá 36? 4. Então, foram empilhadas 4 latas, ok? Letra C. Quantas caixas estarão empilhadas ao atingir a mesma altura? Então, quantas caixas? Eu sei que a altura foi 36 e eu sei que eu tenho 12 centímetros, que é a altura da caixa, certo? Então, 12. 36 dividido por 12. Fazendo essa divisão, a gente encontra 3 caixas que foram empilhadas, ok? Certo? Agora, vamos lá na próxima questão, questão 4. Bianca e Jorge são amigos e às vezes encontram-se em um parque para treinar caminhada em uma pista. Bianca consegue completar cada volta em um tempo de 9 minutos, mas Jorge completa a mesma volta em 6 minutos. Eles começaram a caminhar juntos no início da pista, que fica em frente ao portão da entrada do parque. Após quantos minutos, no mínimo, os dois voltaram a se encontrar nesse mesmo ponto? Então, quando que eles vão se encontrar de novo? Vamos fazer os múltiplos. A Bianca não demora 9 minutos, então cada volta ela vai dar 9 minutos, certo? E o
Jorge, ele completa em 6 minutos. Então, a gente faz múltiplos de 9 e múltiplos de 6. Então, vamos lá. Múltiplos de 6 primeiro, igual. Começo sempre com 0 e vou somando de 6 em 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Só que não para aqui, a tia vai parar, mas tem números infinitos. Múltiplos de 9, então. Começa com o 0 e aumenta de 9 em 9. 9, 18, 27, 36, 45 e continua, certo? E aí, para saber quando eles vão se encontrar novamente, eu posso fazer o mínimo múltiplo comum. Então, MMC entre 6 e 9. Qual que é o menor aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Corta o 0, porque o 0 não é o menor. Depois a gente tem o 18 se repetindo, ó. Então, o MMC é 18. Então, eles vão se encontrar depois de 18 minutos, certo? Questão número 5. Tem um conjunto de lâmpadas. E esse conjunto de lâmpadas, cada uma vai acender de forma diferente. Então, tem uma que acende de 2 em 2 segundos, tem outra que é de 3 em 3, tem outra de 4 em 4 e uma de 5 em 5, certo? Aí pergunta assim, pra gente ver quanto tempo vai demorar para elas piscarem todas juntas, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer o múltiplo de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 5. E aí vão encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles. O mínimo múltiplo comum é o 60. Então, elas vão voltar a piscar juntas depois de 60 segundos. Certo? Questão número 6 agora. Felipe e Bernardo trabalham como vendedores e visitam várias cidades buscando novos clientes e mantendo contato com os já existentes. A cada 9 dias, Felipe viaja para Salvador, capital da Bahia. Já Bernardo visita Salvador a cada 15 dias. No dia 1º de abril, os dois viajarão para Salvador. Sabendo disso, responda o que se pede. Após quantos dias, no mínimo, eles voltarão a viajar para essa mesma cidade no mesmo dia? Então, vamos lá, vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Então, um viaja a cada 9 dias, a tia já colocou aqui os múltiplos de 9. O outro viaja a cada 15 dias, a tia também colocou já os múltiplos de 15. Então, a cada quantos dias eles se encontram novamente? Então, eles se encontram, ó, depois de 45 dias. Então, a cada 45 dias, eles se encontram, tá? Essa é a resposta da letra A. Letra B. Pergunta, em que dia essa coincidência voltará a acontecer após o 1º de abril? Então, 45 dias após o dia 1º de abril, certo? Então, depois de 1º de abril, tem 30 dias, ok? E aí, como eles se encontram a cada 45 dias, eles foram no dia 1º, 45 dias depois, vai dar dia 15 de maio. Vocês podem olhar no calendário aí depois, tá? Então, eles vão voltar a se encontrar dia 15 de maio. Questão número 7. Uma prova, deixa eu colocar aqui para vocês lerem com a tia. Questão número 7. Uma prova de gincana escolar será realizada com grupos de alunos. A pessoa que organiza essa prova precisa de um número mínimo de alunos que possibilite formar equipes com 2, 3 ou 5 alunos. Então, qual deve ser a quantidade mínima de alunos para essa prova? Então, precisa ser 2, 3 ou 5 alunos. Então, precisa fazer o múltiplo de cada um. Vocês vão fazer múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 5. E encontrar o MMC entre os 3. Qual que é esse MMC? Vai ser o 30. Então, eles precisam de, no mínimo, 30 alunos. Tá bom? Questão 8. Ó, na questão 8, pede pra gente fazer os múltiplos de 4, 6 e 9 e depois responder algumas questões. Então, a tia já colocou aqui os múltiplos de 4, 6 e 9 e agora a gente vai responder. Letra A. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6? Então, 4 e 6, olha aqui. 4 e 6, a gente tem o 12, ó. É o menor. Então, 12. Letra B.
E o mínimo múltiplo comum entre 4 e 9. Então, 4 e 9. O que a gente tem entre o 4 e 9 que é o menor? 36, ó. É o menor que a gente encontra. E entre o 4, 6 e o 9, qual que é o menor que todos têm? O 36. Certo? Questão número 9, na próxima página aí, ó. 2 guardas, eles fazem ronda em uma grande fábrica no período da noite. Um deles passa pela portaria a cada 10 minutos, enquanto o outro passa pela portaria a cada 12. Às 20 horas, eles passaram juntos pela portaria. De acordo com essas informações, responda o que se pede. Após quantos minutos, no mínimo, voltarão a passar juntos pela portaria? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que fazer os múltiplos de cada um, múltiplos de 10 e de 12. E aí a gente vai encontrar quantos minutos eles vão se encontrar de novo. Então, vamos lá. Quando vocês fizerem os múltiplos, vocês vão perceber que o mínimo múltiplo comum entre eles é o 60. Então, eles vão voltar a se encontrar após 60 minutos. 60 minutos. E a gente sabe que 60 minutos é o mesmo que 1 hora. Certo? Aí, na letra B. Qual será o próximo horário em que voltarão a se encontrar após as 20 horas? Se demora 1 hora para se encontrar de novo, eles vão voltar a se encontrar às 21 horas, depois das 20. Certo? Questão 10. Renato trabalha em um mercado, repondo mercadorias nas prateleiras. Ele deve montar 3 pilhas de latas, sendo que em cada uma das pilhas deverá haver apenas um tipo de lata, conforme indica a tabela a seguir. A menor altura para que as 3 pilhas tenham a mesma medida é: vocês vão ter que fazer o múltiplo de 4, 6 e 15 e encontrar o que é menor, certo? O que é menor é os 60 centímetros. Então, a resposta correta é a letra C, tá bom?